Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, que Jesus possa nos envolver, nos abraçar, que possamos, logo mais ao ir embora, levar daqui tudo de bom que a doutrina espírita nos oferece. Agradecemos ao Mestre Jesus por estarmos aqui mais nessa noite. Sintam-se abraçados. E vamos dar início então à nossa noite de estudos, dando continuidade ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciar a nossa noite de estudos, o Sr. Jorge vai fazer a leitura da mensagem, em seguida o Aparecido vai fazer a prece inicial. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, o médium é Carlos Bacelli e a mensagem é de irmão José. E a prece que saiu hoje, e a lição que saiu hoje é a prece de todo dia. Né? Todo mundo já sabe qual é, né? Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força, para que eu possa superar-me. A tua luz, para não caminhar nas trevas. A tua paz, na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes. Verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração, que assim seja. Boa noite a todos. Vamos neste instante fechar os olhos, esquecer os nossos problemas terra a terra, levar os pensamentos e sentimentos ao alto para nos sintonizarmos com a espiritualidade superior. Mestre Jesus, uma vez mais aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome. Queremos neste instante, primeiramente Te agradecer por tantos benefícios que nos são concedidos na nossa caminhada. E pequenos que somos, Jesus, queremos Te pedir que interceda junto à espiritualidade superior
para que uma vez mais aqui esteja a nos envolver a todos, encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor, pelas evangelizadoras e pelas crianças aqui ao lado. Pedimos pelo nosso irmão que irá nos trazer a palestra da noite, para que possamos compreender um pouco mais os ensinamentos, Senhor, da Tua doutrina. Pedimos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, em especial, Senhor, aqueles vítimas dos terremotos na Venezuela, que os seus benfeitores amigos ali estão a amparar a cada um deles e conduzi-los ao local do seu merecimento, Senhor. Assim, Jesus, em seu nome, agradecidos por tanta bondade e tanto amor, iniciamos a reunião da noite. Que assim seja. Então nós agradecemos o Sr. Jorge, o Sr. Aparecido, pelas contribuições, e nós passamos a palavra para o Dr. Onofre, que irá falar para nós hoje sobre o tema O Homem no Mundo, item 10 do capítulo 17. Estimadas irmãs, estimados irmãos, que a paz e os ensinos do Mestre Jesus encontrem pouso, morada em nossos corações e aí permaneçam como um farol a guiar, a iluminar os nossos caminhos evolutivos. Os irmãos sabem que nós estamos estudando aqui nos comentários de segunda e sexta o Evangelho segundo o Espiritismo. E atualmente estamos vendo o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo 17 é Sede Perfeitos. E hoje vamos ver especificamente o item 10 desse capítulo 17, que Allan Kardec denominou de O Homem no Mundo, conforme o nosso irmão Tony já informou. Nesse capítulo 17, só para a gente retomar desde o começo, nós começamos a ver aqui o primeiro item desse capítulo 17. Foi esse aí, Caracteres da Perfeição. E o nosso irmão Aparecido é que fez a exposição sobre esse tema. Depois, na sequência, o assunto foi o homem de bem. Todos esses temas do capítulo 17, tá? E quem abordou esse assunto, o homem de bem, foi o nosso irmão Paulo. Depois vimos os bons espíritas, e quem abordou esse assunto fui eu mesmo. Na sequência vimos parábola do semeador. Quem apresentou esse tema foi o nosso irmão Fábio. Depois vimos o dever. Quem apresentou o nosso irmão Janaína. Depois a virtude, e quem fez essa exposição foi o nosso irmão Túlio. E, por último, os superiores e os inferiores. Nosso irmão Randes é que nos apresentou esse tema. E hoje, na sequência,
conforme já falamos, veremos o item 10, que Allan Kardec denominou de o homem no mundo. Esse item 10, o homem no mundo, é uma mensagem de um espírito superior que Allan Kardec coloca nesse item 10. Então, é um espírito superior que dá uma mensagem, e essa mensagem é que nós vamos ver aqui hoje. Convidamos a todos para que juntos nós possamos ler, buscar compreender o que esse espírito está querendo nos dizer, o que ele diz na sua mensagem. Essa mensagem foi ditada na França, na cidade de Bordeaux, e que Allan Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme dissemos. Esse espírito, ele começa dizendo assim, que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Está claro, né? Um sentimento de piedade tem que estar sempre animando nossos corações. Quando nos reunimos sob as vistas do Senhor, como aqui hoje. E como nas nossas casas, em todo lugar onde nos reunimos e imploramos a assistência dos bons espíritos. Diz esse espírito: purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Claro, né? Que quando a gente for orar, pedir assistência dos bons espíritos, de Deus, a gente precisa estar com o coração puro. Porque não podemos consentir que em nossos corações haja, principalmente no momento que nós estamos orando, pensamento mundano ou fútil. Pensamento fútil, pensamento que não tem menor seriedade, né? Claro, aqui continua o Espírito dizendo: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Ele está falando, continua falando daquela questão da prece. Então, quando a gente pede assistência ao Espírito bondoso, geralmente a gente lembra dos nossos familiares que já foram antes da gente, que a gente imagina que estejam bem, pede aos nossos familiares também para nos ajudar, né? Muitas vezes a gente lembra de espíritos elevados como Chico, além do próprio Jesus e de Deus diretamente. Mas então é preciso elevar o espírito com aquela pureza que ele falou antes, a fim de que nós obtenhamos as respostas àquilo que nós estejamos pedindo, falando em nossas orações, a fim de que eles, ao responderem, é como se estivesse jogando no nosso coração essa semente essa que precisa germinar em nossas almas e
em germinando, deem frutos de caridade e de justiça. Continua ele dizendo, não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística. Mística aí no sentido de contemplação, uma vida de mera contemplação, ficar todo tempo, sabe? Que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ele está dizendo, quando a gente fala que é preciso orar, deve ter bons sentimentos, bons pensamentos. Então, quando a gente incentiva isso, é os Espíritos falando, quando nós incentivamos a vocês, os encarnados, a fazerem isso, a fazer incessantemente prece, evocação mental, não pretendemos vivais uma vida mística. Quando eles nos incentivam assim, não quer que a gente fique só orando o dia inteiro, só, sabe, pensando nisso o dia inteiro, o tempo todo, sem fazer nada de útil, nada de importante, de mais importante, de mais útil ou semelhante do que simplesmente ficar orando e pedindo todo o tempo. De forma como se a gente vivesse fora da sociedade. Não, eles estão dizendo, não é isso que nós queremos quando incentivamos a orar, a evocação mental. Diz claro, não é isso. E fala para a gente, vivei como vivem os homens. Homens e mulheres, evidentemente, aqui é o gênero humano, né? Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Então, esses espíritos estão nos dizendo, para a gente não viver, buscar viver uma vida apartada da sociedade, só a gente sozinho, num quarto, orando, meditando o dia inteiro. Não é isso. Eles estão dizendo, vivei com os homens como devem viver os homens. Nós temos que participar da vida das pessoas, nos mais diversos locais e oportunidades. É o que ele está dizendo. E fala para a gente, inclusive, sacrificar isso para viver junto com os demais semelhantes. Às vezes é preciso sacrificar alguma necessidade nossa. Às vezes é preciso sacrificar alguma coisa menos importante, alguma frivolidade da nossa vida, mas às vezes é preciso sacrificar para que a gente aprenda a viver e conviver em sociedade. Mas, esse mas aqui é importante, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ele está dizendo, devemos buscar vivenciar nossas vidas em sociedade, com as pessoas, com os familiares, parentes, amigos, trabalho, sociedade em geral. Mas tudo isso que a gente fizer, é preciso fazer com um sentimento de pureza, que possa santificar essas nossas atitudes. Continua o Espírito dizendo, sois chamados a estar em contato com espíritos, falando de encarnados, com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então,
A gente vai conviver na sociedade, mesmo em família, dentro de casa, com pessoas diferentes. Ninguém é exatamente igual. Cada um tem uma característica, um modo de ser, de viver, de pensar diferente do outro. Mesmo gêmeos, nascidos univitelinos, não são iguais, como nós sabemos. Então, a gente vai topar com natureza, espírito de naturezas diferentes nesse nosso convívio, nesse nosso contato com as pessoas. Pessoas que pensam, às vezes, de forma oposta sobre o mesmo assunto. Quando acontecer, está dizendo, para a gente viver, agir de uma forma, para a gente não chocar ninguém com quem a gente estiver, Quer dizer, em qualquer lugar, meus irmãos, é com quem a gente estiver. Continua aí, ó, sede joviais. O que é ser jovial? Ser alegre, ter bom humor. Sede joviais, sede felizes, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. De novo, ele chama atenção para essa questão de consciência limpa. Seja a vossa aventura, a vossa alegria, a vossa felicidade, a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então a gente vai conviver com as pessoas as mais diversas. A maioria pensa diferente da gente, a gente pensa diferente dos outros em muitos assuntos. Mas busquemos viver de forma a não chocar as pessoas. É possível? É possível, sim. É possível viver sem ficar chocando as pessoas, desequilibrando as pessoas, levando as pessoas a se irritarem. Que sejamos joviais, alegres. Não precisamos ser tristes. Diz ele, sejamos joviais, alegres, felizes. Mas, de novo, que a gente haja dessa forma, mas de consciência limpa. Não ser jovial para fazer besteira, não. Diz o Espírito, não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto. O que é lúgubre? Um aspecto sombrio, triste, fúnebre. Então, não consiste a virtude em a gente ser severo, sabe? Cara ruim, carrancudo com os outros, semblante fechado, aspecto sombrio, triste, como se tivesse um enterro, né? Virtude não consiste nisso, o Espírito está dizendo. Não consiste nisso. Aqui, eu acho que tem ninguém aqui da minha época, mas na minha época de criança, jovem, tinha uns gibis de desenho e que tinha lá umas bruxas e uma delas, ela andava com uma nuvem em cima da cabeça, soltando raio pelas nuvens. Não sei se vocês já viram isso. Meus irmãos, muitos de nós andamos assim. É como se a gente tivesse uma nuvem preta soltando raio em cima da cabeça. Qualquer um que chega perto da gente é patada, sabe, é agressão que a gente provoca. Isso não é virtude, não. Cara fechada, não ri para ninguém. Só sabe chamar atenção, brigar. Isso não é virtude, não. É o que o Espírito está dizendo. Não consiste a virtude também em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não consiste virtude
a gente repelir prazeres que as condições humanas nos permitem. A gente se afastar de tudo, festinhas, comemorações, sabe? Coisas boas, coisas alegres. Afastar, não precisa afastar disso tudo, não. Para viver de cara fechada, isolado dentro de casa, sem fazer nada de útil. Isso não é virtude, não, ele está dizendo. Mas, de novo, como é que a gente vivencia isso? Esses prazeres. Como é que a gente vivencia isso? Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento e a esse Criador lhe peçais um arroba da alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Então a gente pode sim viver alegre, jovial, sorridente, sem esse aspecto fechadão, nervoso, bravo. Precisa disso não. O que precisa é aquilo que a gente fizer, a gente possa reportar a Deus. O que eu estou fazendo de forma certa, é correto, está certo o que eu estou fazendo, essa que deve ser a preocupação. Não estou bagunçando a vida de ninguém, complicando a vida de ninguém, não. Isso é que é importante. Não é ser fechadão. Ninguém pode brincar com a gente, senão a gente apela, fecha a cara. É isso não. Em tudo o que fizerdes, tudo, meus irmãos, tudo, remontai à fonte, esse F aí está com letra maiúscula, porque simboliza Deus, né? Remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, tudo que nós formos fazer, é preciso lembrar, está certo? Estou fazendo de forma correta, segundo os ensinos de Jesus? Túlio nos lembrou aqui esse dia na palestra dele, que precisamos agir, meus irmãos. Tudo que a gente for fazer, a hora que a gente for fazer, a gente pensar, se Jesus estivesse aqui do meu lado, eu ia fazer isso. Ou se eu fosse fazer, que jeito que eu ia fazer? A perfeição, diz o Espírito, está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Para ser perfeito, para a gente ser perfeito, é a gente praticar a caridade de forma absoluta. Mas, meus irmãos, ele está nos lembrando que caridade todos nós podemos fazer. Então, caridade não é sinônimo simplesmente de esmola, de doação de coisas materiais. Caridade vai muito além disso. Ouvir uma pessoa com paciência é caridade. Conversar com uma pessoa de forma amena, educada, é caridade. Orar para uma pessoa é caridade. Desejar o bem para uma pessoa, ainda que essa pessoa deseje o mal para a gente, desejar o bem para ela é caridade. Então, caridade todos nós podemos fazer. É o que ele diz aqui, alcança todas as posições sociais. Não é só quem tem posse,
material que pode fazer caridade, não. E nenhuma caridade teria praticar o homem que vivesse insulado. Por isso que ele falou mais no começo, a gente precisa aprender a conviver com as pessoas, viver com as pessoas e não ficar isolado, sozinho, trancado, num quarto, sabe, sem fazer nada de útil. Quando eu fico assim, isolado, eu estou perdendo a oportunidade de ser útil aos meus semelhantes. Como é que eu vou ser útil aos meus semelhantes ficando assim, insulado? Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Ele aqui, nós, né? Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Olha que interessante. É nesse contato com as pessoas, essa relação, vida de relação com as pessoas, é que a gente vai aprender a mudar a gente naquilo que a gente tem de errado e aquilo que a gente pode fazer em benefício do próximo. Se a gente se isola, a gente perde essa oportunidade. Priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. É o mais poderoso meio de manter esse contato com o ser humano. E, de novo, estamos falando aqui contato na sociedade, no trabalho, em casa, na família, nos lugares onde a gente se relaciona com as pessoas. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco e com eles, os espíritos superiores. Então, não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante com os bons espíritos, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis, ou seja, penitencieis e cobrais de cinza. Não. Ainda uma vez vos dizemos, estou repetindo, ditoso sede, segundo as necessidades da humanidade. Então, para viver em constante comunicação com os bons espíritos, para que nós possamos viver em comunicação com o Senhor, com Jesus, com Deus, falando para a gente não imaginar que seja preciso a gente viver fazendo penitência. O que é esse silício aí, silicieis, o silício? Antigamente, algumas organizações religiosas, principalmente na Idade Média, a pessoa errava e, para se limpar do erro, usava um instrumento que é uma espécie de fita, e na ponta dessa fita tinha coisa cortante, de metal, ou de pedra, alguma coisa cortante. A pessoa ficava se chicoteando com aquilo. Então ficava com as costas tudo sangrando, nossa, isso era comum. A pessoa achava que fazendo assim, ela estava se penitenciando, estava se corrigindo do seu erro. Ele está dizendo aqui, não imagine que precisa disso, que vos cobrai de cinza. Tá? Precisa disso não, meus irmãos, ele está dizendo. Ditoso sede segundo as necessidades da humanidade. E, de novo, ser feliz, mas daquele jeito, com a consciência
em paz, com a consciência de que não está fazendo besteira nenhuma, de que não está aproveitando esse relacionamento para se complicar e complicar a vida dos outros. Mas que jamais na vossa felicidade, ele diz, não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos seres segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que eu possa ofender, é o que nós falamos, ou fazer-se velho semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Certo? De novo, podemos sim ser felizes, usufruir dos prazeres honestos do mundo, nada de errado. Mas, de novo, é preciso fazer tudo isso de forma que a gente não esteja ofendendo a ninguém, prejudicando a ninguém, que não faça velar, que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Ele encerra dizendo, conforme estamos vendo, que Deus é amor, e aqueles que amam santamente Ele os abençoa. E uma espécie de resumo, o homem no mundo. Nessa coluna do lado esquerdo, tá? Assim não deve ser, a gente não deve agir dessa forma que está do lado esquerdo. Viver vida mística fora das leis da sociedade. Querer viver isolado, não querer contato com ninguém, para não ser contrariado. A gente não deve ser assim. Não é virtude manter o aspecto lúgubre, fechadão, sombrio. Não é virtude repelir prazeres permitidos à natureza humana. Prazeres normais, convivência normal, mas coisa sadia, coisa de acordo com as regras da moral que Jesus nos ensinou. E também não é virtude isolar-se. Do outro lado, assim deve ser, que a gente deve agir, viver com os homens dentro das leis da sociedade. Não buscar viver isolado, viver com os homens. É virtude ser jovial, alegre, contente, amistoso, educado. Viver em contato com os semelhantes, isso é virtude. E ser ditoso, ser feliz, alegre, contente. E, como nós já vimos, ele encerra o Espírito dizendo, nada nunca façais sem pensar em Deus, para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. Meus irmãos, eu tenho que encerrar, mas eu queria lembrar aqui ainda que nós devemos viver, conforme já vimos dessa forma aí, e que tudo isso que esse Espírito está dizendo, Jesus nos disse. Tem uma passagem de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 16, em que Jesus diz isso, que é necessário viver no mundo, mas sem ser do mundo. Palavras de Jesus. Temos que aprender a viver no mundo, sem ser do mundo. O que significa isso, sem ser do mundo? Que nós devemos participar plenamente da vida material, viver no mundo, participar plenamente da vida corporal e suas experiências que a vida corporal nos proporciona,
mas sem se deixar escravizar pelas ilusões da matéria, sem deixar se escravizar pelas futilidades, sabe, pelos vícios, os mais diversos, pelos prazeres carnais, descontrolados, desequilibrados. Enfim, não ter apego aos bens e sensações terrestres. Precisamos lembrar também que Jesus, que é nosso modelo e guia, Jesus foi alegre, meus irmãos. Jesus foi carrancudo, não. Bravo, danado, com todo mundo, agredia todo mundo. Pelo contrário, extremamente dócil. Extremamente dócil. E Jesus conviveu com gente de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. Podemos lembrar, por exemplo, que ele conviveu com Zaqueu. Os irmãos lembram quem é Zaqueu? Zaqueu, meus irmãos, era chefe dos cobradores de impostos. Chefe dos cobradores de impostos da época. Vocês sabem o tanto que a gente gosta de quem cobra imposto da gente, né? Fiscal da Receita Federal, ai, coitado deles, né? O irmãzinho, já o Zaqueu, na época, era chefe dos cobradores de imposto, que as pessoas, os judeus, tinham que pagar para os romanos. Jesus se relacionou. Jesus foi posar na casa do Zaqueu. Passando, viu o Zaqueu em cima da árvore, lembra? Ele era baixinho. Queria ver Jesus, mas muita gente em volta, não tinha jeito dele ver Jesus, ele subiu em cima da árvore. Ele sabia que Jesus ia passar de baixo. E Jesus viu que ele estava lá. Ele falou: Mateus, desce daí que é importante que eu vá posar na sua casa hoje. Então Jesus se relacionou com todo tipo de pessoa. Se relacionou com um senador romano, o Emmanuel, na época senador Públio Lentulus, se relacionou com Jesus, foi conversar com Jesus altas horas da noite. Jesus teve paciência, aceitava esse tipo de coisa, acolhia as pessoas, um senador romano. Jesus se relacionou com guardas, soldados. Lembram da história do centurião romano? O centurião romano, chefe de um grupamento de soldados romanos, se aproxima de Jesus certa vez, certo momento, e diz para ele: Senhor, o meu criado está lá na minha casa, longe daqui, outra cidade, está à beira da morte. Você pode ajudar? Jesus fala que pode e que vai lá na cidade ajudar. E esse centurião fala para Jesus assim: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu sei que o Senhor pode ajudar meu criado sem ir lá, daqui. Ele fala assim: olha, eu, como chefe dos meus soldados, eu mando um faz isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Ele estava falando para Jesus assim: se o Senhor mandar alguém lá, algum espírito, algum amigo lá, não precisa do Senhor ir lá. E Jesus, o que Jesus disse? Falou assim: nem Israel eu vi uma fé tão forte como essa. Nem Israel. Jesus conviveu com os pescadores mais rudes, meus irmãos.
Jesus conviveu com Mateus, que era também cobrador de imposto, não era chefe não, mas era cobrador de imposto também. Ele se relacionou com Maria Madalena, primeira que viu Jesus depois que ele foi crucificado, foi Maria Madalena. E ela tinha problemas de relacionamento. Então Jesus conviveu com todo tipo de pessoas, sabia lidar com as pessoas, não chocava as pessoas. É o que o Espírito está falando para a gente, aprender a conviver com as pessoas sem chocar as pessoas. Eu tenho que encerrar, que a Fátima já está me olhando ali meio de travesso. Eu só vou encerrar com uma mensagem que está no livro Luz dos Caminhos. Esse livro é um livro editado por esse centro aqui, antigo. Psicografia, várias mensagens, psicografia do nosso irmão Sebastião Bento. Tem uma que eu já trouxe aqui centenas de vezes e peço licença para mais uma vez. É que ela ensina a gente a viver. É o que eles estão falando aqui nessa mensagem. A gente deve se relacionar com os outros, mas saiba fazer isso. Então, esse Espírito não deu nome, ele diz assim, ó: por onde estejas, onde você estiver, por onde estejas, não percas a tua esperança na bênção da vida, porque além do teu sofrer, Virgem vigora as manifestações da divina paternidade. Nenhum de nós está abandonado por Deus, por mais que a gente sofra, nenhum de nós. Para a gente não perder a esperança na bênção da vida. Mas continua ele: por onde andes, onde você estiver andando, onde você estiver, aqui, viajando, visitando pessoas, no seu trabalho, por onde andes, não sejas como a tempestade, que prorrompe na impetuosidade dos ventos e deixa o caos por onde passa. Mas como é que a gente deve ser? Não ser como tempestade na vida dos outros, mas ser, de jeito? Como a brisa. Como é que haja a brisa? Que sussurra de leve e enseja a harmonia da paz. É assim que a gente deve viver. Por onde caminhas, não sejas como as pedras pontiagudas nas estradas alheias. Muitos de nós é pedra no caminho dos outros, espinho no caminho dos outros. Então, por onde caminhas, não sejas como as pedras pontiagudas nas estradas alheias, mas ser como os raios de sol na primavera, espalhando benefícios onde percorre. Por onde fales, tudo que você for falar, por onde fales, não sejas como o fermento da maledicência. Meu Deus, paremos de falar mal dos outros. Quase todo assunto, a primeira coisa a gente puxa: você sabe fulano, você conhece aquele, você sabe o que ele fez, sabe o que aconteceu com aquele outro. É só esse tipo de coisa. Por onde fale, não seja como o fermento da maledicência, que corrói as virtudes da moral, mas ser como a beleza da rosa. Ser como a beleza da rosa, que mesmo entre espinhos, perfume e encanta. Por onde vivas, não permitas que o teu viver se converta num deserto árido de egoísmo, mas que nosso viver seja a semente fecunda lançada aos detritos na intimidade do solo, que emerge gloriosamente para viver servindo a vida. E ele encerra assim, ó: onde estiveres, pensa na bondade e age conforme os seus ditames, conforme os ditames da bondade, de modo que os teus impulsos, por onde andares, se manifestem em perenidade de amor e plenitude de paz. E para encerrar mesmo, só lembrar que Jesus dava tanta importância para essa questão de relacionamento com as pessoas, como o primeiro milagre dele
ele fez numa festa de casamento. Jesus foi em casamento, festa? Foi. Ele era jovial. Foi na festa de casamento. E chegando lá, viu que tinha acabado o vinho. O que ele fez? Criticou todo mundo, os donos da festa. Transformou água em vinho para a alegria de todo mundo. Então Jesus foi alegre, jovial. Aprendamos. Muito obrigado. Paz a todos nós. Assim seja. Então, meus irmãos, nós agradecemos ao Dr. Onofre, como sempre, pelas palavras, pelos ensinamentos tão valorosos que ele sempre traz. Agradecemos a ele por tudo. E segunda-feira, dando continuidade aos nossos estudos, continuaremos o capítulo 17 no seu último item, o item 11. O capítulo 17, sede perfeitos. Segunda-feira a gente encerra ele. O tema da segunda-feira, cuidar do corpo e do espírito. O Dr. Onofre já deu até uma pincelada ali do que a gente vai ver na segunda-feira. Falou sobre as questões aí das penitências impostas ao corpo físico, as mortificações, macerações do corpo. Será que isso tem algum valor feito com fé fervorosa, da chicotada no corpo? Será que isso tem algum valor mesmo fazendo assim com muita fé? Então, segunda-feira a gente vai ver esse item aqui, vai ser muito interessante. E quem vai falar sobre esse assunto vai ser eu mesmo, Antoniel de Lima. E na próxima sexta-feira, dia 3/7, aqui também às 19h30, na nossa casa, já vamos para o capítulo 18, os itens de 1 a 2, parábolas do festim de núpcias. E será a nossa companheira Janaína Veronese, que será a expositora da noite. Então fica o convite da segunda-feira, às 19h30, com ou sem vitória da seleção, está todo mundo convocado, para participar, né, Diana? Se fazer presente, e na sexta-feira também. E um outro recadinho, na verdade até um convite, os irmãos têm percebido que nós estamos gravando as nossas palestras. Todas as segundas-feiras, sextas-feiras, as palestras estão sendo gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube do nosso centro, @CE Luz e Caridade. Nós temos o nosso canal. Então, assim, para quem não conseguir vir presencialmente, talvez tenha um imprevisto, a pessoa talvez não consegue vir, está doente, enfim, nós resolvemos colocar as palestras lá justamente para quem não tem essa disponibilidade. E quem quiser rever a palestra, enviar para alguém, então está lá disponível sempre as palestras, meus irmãos. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, da comunidade aqui do centro, que sempre essas palestras são postadas lá, os links. Então fica o convite para todo mundo acessar e se inscrever no canal também. E o derradeiro convite, hoje nós vamos ter a nossa confraternização mensal, que é o aniversariante do mês. Hoje vai ter um lanchinho ali, quando finalizarmos aqui o passe. Então, terminando, todo mundo se dirige até o salão, que teremos esse momento lá, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é a fluidoterapia. Então, mais uma vez, convidamos a todos com os mesmos pensamentos elevados, conectados ao plano maior. Agradecer a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos aqui na nossa casa espírita, buscando aprimorar os nossos conhecimentos, dilatando a nossa capacidade de compreensão, melhorando o quesito da moralidade, do germe do bem que há nos nossos corações. Então é com esse sentimento de gratidão
que queremos pedir a Jesus e aos bons espíritos, a bem de todos, encarnados, desencarnados, principalmente a bem daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que estão passando por momentos difíceis, de desequilíbrio, que possam ser amparados. Pedimos, Jesus, o amparo, a assistência na Câmara de Passes, que possamos colher ali tudo aquilo que necessitamos em Teu nome, Senhor. Nosso muito obrigado e que assim seja.